Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dr. Lucas Benatti. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de evolução da criatividade, perspectiva histórica e moderna. De antemão, eu vou aproveitar, já que esse é o nosso primeiro encontro, para falar um pouquinho sobre a minha formação, para me apresentar para vocês, inclusive para que vocês tenham uma consciência de onde que eu parto para trazer as considerações nessa nossa disciplina que tem uma importância fundamental. Ela é uma disciplina que não deixa de ter um caráter histórico e sempre que nós estamos diante de uma disciplina com um caráter histórico, conceitual, nós precisamos lembrar que são essas as disciplinas que nos apresentam um repertório contextual. Então, para a gente entender quais foram as visões da criatividade, inclusive esse é o objetivo da nossa aula de hoje, então a gente vai pensar o que é criatividade, quais foram as leituras, as interpretações, as versões de criatividade que nós já tivemos. Obviamente aqui perpassando, né, alguns dos tópicos, alguns dos pontos mais importantes, tendo em vista que vocês já têm no desenvolvimento do material didático de vocês, do livro, das aulas conceituais, essas informações. E a premissa aqui nesse nosso encontro é aproximarmos e trazermos algumas outras informações que também são pertinentes dentro desse recorte da evolução da criatividade. Essa ideia da evolução, ela já traz para a gente um caminho, um percurso. Então, sempre que nós pensamos em relação a uma evolução, nós estamos falando de um ponto de partida, certo? E à medida em que se vai avançando, à medida em que vai se desenvolvendo, você vai escalonando isso, você vai desenvolvendo. Então, uma concepção de uma evolução também é uma concepção de desenvolvimento, é uma concepção de avanço. E a perspectiva dessa disciplina é justamente essa. Então, nós vamos pensar sobre o desenvolvimento, sobre a evolução, sobre esse percurso, sobre esse caminho da criatividade ao longo da história. Isso numa perspectiva, né? Desde lá da pré-história, perpassando outros períodos que são muito significativos. Nós vamos falar muito sobre arte ao longo dessas nossas aulas. Claro que não se restringe ao objeto artístico quando nós falamos sobre criatividade. Criatividade, ela vai além desse aspecto poético ou estético que é inerente ao trabalho artístico, mas não tem como falar de criatividade sem falar sobre criação, sobre poética, tecne, que são elementos centrais, inclusive na própria etimologia da palavra, quando nós pensamos, quando nós nos referimos à ideia de criação e de criatividade. Então, não tem como a gente deixar de lado esses aspectos artísticos, esses aspectos poéticos, numa proposta de disciplina que é justamente sobre a evolução da criatividade, dentro dessa perspectiva histórica, tá? Então, nós iremos falar muito sobre arte, sobre leitura, sobre interpretação, mas também como a criatividade ela se aplica, como que a criatividade ela se desenvolve, quais são as estratégias, o que se entende sobre criatividade, quais são as leituras, quais são as versões de criatividade que nós já tivemos. Eu sou um professor que tem uma formação múltiplas formações, né? Minha formação inicial é em artes visuais, fiz o meu mestrado, meu doutorado em educação. Hoje sou coordenador do LAEC, então Laboratório de Arte e Educação Criativa, e aí eu já vou aproveitar aqui esse nosso momento, esse nosso encontro, já que estamos tendo essa oportunidade de dialogar, para convidar vocês a conhecer a proposta do LAEC. É um grupo de estudos onde nós nos reunimos, ele é aberto a toda a comunidade, nós nos reunimos mensalmente para tratar de temáticas voltadas a essa tríade, né? Arte, educação e criatividade. Se você tem interesse de discutir, em conhecer um pouco mais sobre essa tríade, arte, educação e criatividade, esse fica o meu convite para você, tá? Para que conheça um pouco mais sobre o LAEC. Sou professor no ensino superior já há alguns anos, costumo trabalhar com disciplinas relacionadas à história da arte, sou parecerista de revistas científicas aqui no Brasil, cujo recorte é essencialmente a teoria, a estética e a história da arte. Já escrevi livros, já publiquei livros nesse aspecto, além de trabalhar com formação de artistas. Por isso que eu comentei com vocês que seria quase inerente falarmos sobre arte ao longo desses nossos encontros. Eu tomo como ponto ali de partida a arte como esse disparador inventivo, como esse disparador disruptivo, como parte desse pensamento inventivo que é tão necessário para o desenvolvimento da criatividade, né? Então, os meus exemplos estarão baseados numa perspectiva artística, as minhas sugestões também, porque a arte é o que nos dá um repertório, né? A arte é o que nos permite avançar para além dessas estruturas já estabilizadas. Existem múltiplas definições sobre arte,
né? Assim como existem múltiplas definições sobre criatividade. E eu acho que, por vezes, essas noções, essas definições, elas se complementam, né? E é muito possível que se afirme uma versão, uma leitura, uma interpretação, da mesma maneira que você afirma outras leituras, outras versões, outras interpretações. E eu estou dizendo isso para afirmar como eu gosto de uma definição de arte que é dada pelo Teixeira Coelho. E eu tive o prazer de estar pessoalmente, né, na figura do Teixeira Coelho enquanto ele comentava sobre isso. Qual que seria a diferença entre arte e cultura? Né? Então, a cultura são essas práticas de produção de sentido que estão atreladas a esse logicamente estabilizado. Então, é aquilo que nós reconhecemos, aquilo que nós identificamos, aquilo que produz um sentido em nós. Né? É o conforto, é o reconforto. Né? É um caráter essencialmente, né, convergente. É a continuidade, ou essa tentativa, pelo menos, de uma continuidade, tendo em vista que cultura também é prática de produção de sentido. E aí ele vai dizer pra gente o que é que vai diferenciar, o que é que vai fazer com que a arte seja diferente desses artefatos da cultura, né? O que é que vai fazer com que nós possamos interpretar a arte de uma maneira diferente desses outros artefatos da cultura? E aí ele diz de uma maneira muito simples e muito precisa que a arte é aquilo que causa um desconforto, é aquilo que problematiza, é aquilo que reinventa, é aquilo que te desconforta. E isso eu acho que tem um valor muito significativo para nós que trabalhamos com criatividade. Então, isso que reinventa, isso que desconforta, isso que questiona, isso que problematiza, certo? É uma base, é um caminho, é um percurso para o desenvolvimento desse pensamento imaginativo, que inclusive nós vamos falar na nossa aula de hoje, para esse pensamento divergente, né? Que não espera por soluções prontas, mas para essa postura realmente criativa, né? Faço acompanhamento de artistas e nos meus acompanhamentos nesse aspecto de uma formação de artista mesmo, né? Artistas lidam diretamente com a criatividade. Não é algo exclusivo, como eu já disse para vocês, o trabalho criativo não é algo exclusivo dos artistas. Mas penso eu que os artistas acabam tendo um contato um pouco maior. Porque se é exigido de um artista, principalmente na contemporaneidade, é esse olhar criativo. Então, se busca muito uma resposta para a poética desse artista, entendendo essa poética como essa forma de criar desse artista, que é o reconhecimento da sua originalidade. E criatividade também tem muito a ver com originalidade, ainda que não se restrinja unicamente a isso, né? Mas um pensamento criativo pode levar à produção de soluções originais, à produção de objetos, de artefatos originais. Então não se restringe a isso, mas obviamente que a originalidade também tem uma conexão com a criatividade. E qualquer que seja o seu campo de atuação, se você trabalha com criações, a originalidade precisa ser um marco do reconhecimento do teu trabalho. Essa originalidade é o que os artistas, a grande maioria dos artistas hoje contemporâneos, eles buscam, porque é muito difícil você se diferenciar, né? É muito difícil, é muito complicado. Então, numa gama extremamente ampla de produções artísticas, com uma variedade tão grande, com tantas pessoas fazendo coisas inclusive semelhantes, depois de tantos anos de história da arte, como é que eu posso produzir algo diferente? Como é que eu posso elaborar algo diferente e ser original? Esse é o discurso da poética, né? E aí eu trago essas reflexões para que a gente pense no nosso contexto da criatividade nessa amplitude maior. Como é que diante de um cenário, e aqui vou trazer um aspecto profissional, mercadológico, como que diante de um cenário com uma competitividade tão ampla, com uma concorrência tão ampla, com uma diversidade tão ampla, com tantas pessoas fazendo tantas coisas semelhantes, eu consigo ser reconhecido pelo trabalho que eu executo. O que é que torna o meu trabalho único? O que é que torna o meu trabalho singular? Essa é uma disciplina que, por mais que estabeleça
uma questão histórica, e isso está presente até mesmo na sua titulação, certo? Traz para a gente um norte de possibilidade, ou talvez melhor, além de um único caminho, uma ligação rizomática. Então, múltiplos caminhos de possibilidades sobre como essa originalidade ela foi entendida, sobre como esse trabalho criativo ele foi entendido e como isso pode servir como uma bagagem para o nosso trabalho criativo, para o nosso trabalho original, para que a gente possa desenvolver algo essencialmente singular, algo essencialmente criativo, seja lá qual for a sua atribuição. Seja você um sujeito ligado às mídias, às comunicações, às redes sociais e essa necessidade de se produzir um conteúdo original. Seja você um artista que está nesse momento em busca da sua poética. Seja você um professor, então interessado em desenvolver uma aprendizagem criativa, estratégias criativas, inovar na sua área. Seja você um profissional de qualquer campo, dos negócios, da administração, da saúde, certo? Como é que você pode ser criativo e principalmente como é que você vai ser reconhecido pelo teu trabalho original, tá? Muito bem, acho que essa é uma introdução da disciplina, né? Acho que aqui a gente consegue ter um norte ou vários nortes, né? Várias possibilidades, múltiplas possibilidades de entradas que nós iremos trabalhar ao longo dessas nossas aulas. Acho que também dá para situar um pouco da onde é que eu parto para trazer as minhas considerações, o meu repertório, os meus referenciais. E aí a gente parte para uma outra questão, que é justamente falar sobre repertório, mas eu vou deixar isso conforme nós vamos avançando nessa nossa aula, certo? Então, muito bem. Primeira pergunta disparadora para a gente. Nós vamos trabalhar com muitas perguntas. Perguntas e questionamentos são fundamentais para o desenvolvimento da criatividade. Porque sempre que você coloca um problema, né, e coloca aquela pulguinha também atrás da orelha, faz com que esse sujeito pense, faz com que esse sujeito raciocine. E a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês é justamente essa: o que é criatividade? Então, diante do teu repertório, diante do teu conhecimento, e aí a noção de repertório novamente, né? Vamos falar muito sobre isso. Diante do teu repertório, diante da tua bagagem de conhecimento, o que você me responderia, certo? Como que você argumentaria, como que você construiria uma resposta para essa pergunta? O que é criatividade? Inclusive, se quiser pausar essa aula nesse momento, fique muito à vontade, tá? O que é criatividade? Como que você me formularia uma resposta para essa pergunta? Muito provavelmente você já se deparou em outros contextos, em outros momentos da sua formação, com essa mesma pergunta, tá? E existem algumas perguntas que valem a pena serem repetidas quase que incansavelmente. E eu digo isso porque eu trabalho com as artes e costumamos falar muito sobre o que é arte, por exemplo. E por mais que seja uma pergunta repetitiva, e por mais que seja talvez uma pergunta clichê, muitas vezes não sabemos formular muito bem uma pergunta, uma resposta para essas perguntas clichês, né? Seja para o que é arte ou seja para o que é criatividade, porque são dois campos muito amplos, né? São dois campos muito amplos. A resposta que eu vou dar aqui para vocês é uma das possibilidades e é uma das versões, é uma das leituras sobre o que é criatividade, certo? Porque talvez um outro sujeito com outro repertório pudesse apresentar para vocês um outro panorama sobre isso. E talvez é justamente essa abertura, essa polissemia, ou seja, uma polia, são múltiplos, semia vem de semântica, sentidos, esses múltiplos sentidos que a palavra criatividade possui até o presente momento, seja no seu passado histórico até o presente momento, é o que configura a essência da própria criatividade. Uma abertura ao possível, uma abertura ao provável, e é tão provável e tão possível que também nos remete ao improvável e ao impossível.
E eu particularmente gosto muito de fazer esses jogos de palavras, porque eu acho que sempre que nós remetemos a uma certa etimologia ou então uma compreensão dos jogos discursivos, né? O que se diz sobre, o que se diz sobre quem e quem diz sobre alguma coisa, significa muito para o nosso campo de estudos, certo? Porque o nosso campo de estudos lida com a subjetividade, ele é situacional, né? Então, a criatividade é isso que nos mostra o possível e o impossível, o provável e o improvável. Então ela nunca vai trabalhar com dicotomias, muito pelo contrário, ela vai trabalhar com a integração das suas próprias contradições, certo? Com a integração das suas próprias contradições. Criatividade é uma habilidade, criatividade não é um dom, né? Por mais que ela possa ter sido já definida dessa maneira, certo? Criatividade é uma habilidade que se desenvolve, tá? E aqui eu quero chamar a atenção, também como professor, a partir de alguns estereótipos que nós temos a respeito desse campo, né? Costuma-se dizer muito dentro de uma lógica completamente de senso comum. E o que me deixa um pouco mais preocupado é que, por mais que essa seja uma noção que não tem uma fundamentação científica, vemos muitos profissionais às vezes reproduzindo isso, né? Às vezes o pessoal pega, né, frases de artistas como o próprio Pablo Picasso, enfim, que traz essa noção, essa ideia da essencialista da criatividade como sendo, sobretudo na infância, né? A criança ela é essencialmente criativa. Não. Essencialmente a criança não é nada, né? Se a gente fosse considerar isso, é o mesmo que dizer que nós nascemos com habilidades inatas. É desconsiderar um trabalho de construção, certo? A criatividade ela é construída. A criatividade ela é desenvolvida, tá? Dizer que a criatividade, que a criança é essencialmente criativa, é um dos maiores enganos que nós podemos ter. Primeiro, porque vai contra qualquer teoria pedagógica interacionista, construtivista, né? Segundo, porque vai contra a própria ideia de se ter uma formação em criatividade. Porque se você é essencialmente criativo, você não precisa de uma formação. Você não precisa aprender algo. Você não precisa desenvolver aquilo. Porque ou você nasce ou você não nasce. Então não precisaria existir um curso como esse, por exemplo, né? Então quem traz esse tipo de informação está completamente equivocado, né? Qual é o ponto central? Essa criança, ela deixa de ganhar, tá? Ela deixa de ganhar, ela deixa de ter um ganho criativo. Isso por N motivações. Por conta de um pensamento convergente, que vai estruturando esse pensar, essa organização, como que eu devo interpretar. E aquela polissemia que eu disse para vocês, aquelas contradições, então operar nessas contradições do impossível com o possível, do improvável com o provável, certo? Deixam de existir. Qual é a leitura que se deve fazer em relação a essa noção de que as crianças elas são essencialmente mais criativas? Primeiro, elas não são. A criança não é mais criativa do que um adulto. Não pode ser, não em condições normais, certo? A criança ela é mais aberta a possibilidades, justamente porque ela tem uma bagagem de repertório menor. A sua base interpretativa sobre o mundo, ela é menor. Então ela aceita com maior facilidade múltiplas definições. Mas isso não pode ser visto como criatividade, tá? Porque criatividade é um trabalho que se desenvolve. Essa criança não tem um repertório, certo? E é essa ausência de repertório que faz com que ela aceite melhor essa multiplicidade de informações. Nós, com o passar do tempo, nós estamos sendo condicionados, né? Então a árvore só pode ser verde. E aí quando a gente pensa em árvore, a gente só pensa em verde. Então a gente só pensa em uma resposta, né? E o que é ser criativo? Quem é mais criativo? Aquele que consegue dar mais respostas para um problema.
Eu comecei a aula de hoje falando sobre a importância, né, das perguntas, a importância das questões. E eu vou justificar o porquê disso, tá? Uma das melhores estratégias para a gente desenvolver a criatividade, né? Como que eu desenvolvo a criatividade? Uma das melhores estratégias para isso é nos colocarmos diante de situações, problemas, diante de impasses que não podem ser solucionados de uma forma direta, fácil, acessível. E hoje, com o acesso à informação que nós temos, a formulação de um problema é algo muito complexo, é algo muito difícil, tá? Porque um problema, uma pergunta que realmente, né, gere ali um problema, não é qualquer questão, não é qualquer pergunta, tá? Se eu perguntasse para vocês o nome de vocês, isso é uma pergunta, né? Mas não é um problema, porque você pode me responder instantaneamente. Olha, professor, esse é o meu nome. Se eu perguntasse para você quantos anos você tem, isso não é um problema, a não ser que a idade seja uma questão, né, ali a ser resolvida nos teus aspectos de autoimagem. Mas não é um problema, certo? Porque você me dá essa resposta. Se eu perguntasse para vocês quantas ilhas existem em um determinado arquipélago, ou quantas estrelas que existem em determinada constelação, enfim, quantos planetas, isso também não seria um problema. Porque basta eu entrar em qualquer mecanismo de busca, né? Acesso o Google, acesso qualquer inteligência artificial, por mais que seja questionável talvez as respostas que elas me apresentem, e eu vou ter essa resposta imediatamente. Então nenhuma dessas perguntas que eu trouxe aqui como exemplo são problemas. Nenhuma dessas perguntas auxiliam a desenvolver a criatividade, tá? Um problema é uma pergunta que me apresenta uma situação que não tem uma resposta pronta, que não tem uma resposta imediata, tá? Que eu posso até ir atrás desses mecanismos de busca. Eu posso ir atrás ali de um auxílio, de uma estruturação, seja de uma inteligência artificial. Isso que ainda eu preciso aqui levantar um ponto para que se evite a utilização, né? Para que se saiba qual é a utilização. Não é uma demonização, e eu não faço isso, certo? Mas para que a gente não caia num processo de emburrecimento, né? E aquilo que deveria ser pensado, criado, seja meramente instrumentalizado, né? Então, façamos um uso de uma maneira consciente e criativa dessas inteligências artificiais, né? Porque eu percebo uma capacidade cada vez menor das pessoas em em desenvolvimento de linguagem mesmo, em escrita, em argumentação, em estruturação, em pesquisa, em repertório, porque você não grava aquelas informações, né? Eu vou comentar um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente, sobre o conhecimento da criação, que é diferente do conhecimento de uso. Então, quando você usa uma inteligência artificial, você só tem o conhecimento de uso, você não tem o conhecimento de criação de uma resposta, por exemplo, tá? Então, uma pergunta que leve ao desenvolvimento da criatividade precisa ser um problema. E um problema é justamente uma situação com a qual eu me deparo e que não tem uma resposta pronta, imediata, tá? Agradeçam aos professores que dificultaram a vida de vocês ao longo da jornada acadêmica, né? E que não trouxeram questões que eram de respostas prontas, imediatas, né? Nós sabemos que às vezes a instrumentalização ela também faz parte do processo de aprendizagem, né? Mas esse tipo de condicionamento não desenvolve criatividade. Então, isso é muito comum. Muito provavelmente vocês já se depararam com esse tipo de resposta. E o aluno, quando ele precisa criar uma resposta, ele quase surta. Ele quer ali ter fazer um motim contra o professor, porque onde já se viu. Então, o aluno espera uma pergunta que seja direcional. Então, o professor está ensinando sobre a Revolução Francesa e a pergunta é: o que é a Revolução Francesa? E aí, esse aluno vai lá no livro e aí ele vai encontrar o seguinte trecho: a Revolução Francesa foi. Então ele simplesmente vai copiar e vai colar quase na integralidade aquelas informações. Ele não teve que racionalizar, não teve que pensar, ele não teve que desenvolver minimamente um raciocínio para responder aquilo, tá? Então,
o que faz com que nós desenvolvemos a nossa criatividade, né? Nos colocar diante de situações, problemas. Quem é mais criativo? Justamente esse sujeito que consegue dar mais respostas para o mesmo problema. Então, diante daquela situação, diante de uma situação problema, como é que eu posso resolver isso? Posso resolver assim, assado, de tal forma, de tal forma, de tal forma, de outra forma, tá? Então, gostem do desafio. Vocês precisam gostar do desafio. Vocês precisam gostar dos impasses. Vocês precisam gostar dos problemas. Vocês precisam gostar das perguntas sem respostas. Vocês precisam gostar de estar nessa situação de inquietação, que é esse estado artístico, que é esse estado poético, né? É esse estado de inquietação, esse estado de desconforto que eu justamente iniciava a nossa aula de hoje, tá? Isso, para nós começarmos a ter então um panorama reflexivo e conceitual a respeito do que pode ser entendido como criatividade ou como desenvolver necessariamente a criatividade. Mas como eu disse para vocês, essa é uma leitura, né? Essa é uma versão. Ter uma noção contextual é fundamental também, né? Para uma dimensão agora não só criativa, mas para uma dimensão crítica sobre o desenvolvimento intelectual, sobre o desenvolvimento acadêmico, sobre o desenvolvimento cognitivo em relação à criatividade, né? Quantas versões da criatividade já existiram? Né? Quantas leituras de criatividade já existiram? Quantas possibilidades de criatividade já foram apresentadas ao longo desse processo histórico, né? A criatividade é algo que faz parte da trajetória humana. Diante de uma situação problema, eu preciso chegar numa resposta. Então eu preciso criar alguma coisa. E eu particularmente gosto muito de aproximar essa noção da criatividade com a noção de criação, porque isso está na própria etimologia da palavra criatividade. Então, criatividade vem do latim, né? Criare, significa dar existência ou produzir. É uma palavra irmã de tekne. E eu gosto muito da palavra tekne, porque a palavra tekne, ela apresenta pra gente muitas filiações. Para além de ser uma palavra irmã, nesse sentido de criar e de produzir, é a palavra tekne que dá origem à palavra arte, tá? A nossa palavra arte deriva do latim, ars artes, que era justamente o equivalente grego de tekne. Tekne também nos aproxima da noção de tecnologia, né? Então aqui nós temos uma tríade que eu acho essencial: arte, criação, criatividade, né? E tecnologia. Arte, criatividade e tecnologia. Precisamos ampliar a noção dessas três palavras agora, né? Arte não é qualquer coisa, certo? Arte é um fazer intencional. Criatividade também não é qualquer coisa. A criação que resulta num processo criativo é um processo intencional, né? Tecnologia não é qualquer coisa. É um artefato que resulta de um processo intencional, tá? Então, se eu penso em arte, se eu penso em criatividade, se eu penso em tecnologia, eu estou falando essencialmente de processos intencionais, tá? Que busca essa intencionalidade do fazer, essa consciência sobre o fazer. E aí que a gente vai ligando a ideia de tekne a algumas noções que eu acho assim fundamentais. Tekne significa exatamente isso: produzir com determinado fim, produzir com determinado objetivo, tá? Essa é a definição de tekne, que é essa palavra que tem várias ramificações que se apresentam aqui pra gente hoje, né? Então, a definição de tekne, do grego, tá? É produzir com determinado fim, produzir com determinado objetivo, certo? Tecnologia visa ser todo e qualquer aparato de mediação entre o sujeito e o mundo para facilitar e possibilitar a vida, tá?
Então, tecnologia é todo e qualquer aparato de mediação entre o sujeito e o mundo que visa facilitar e possibilitar a vida. Os micrólitos, aquelas pequenas ferramentas rudimentares, que eram basicamente ossos ou pedaços de pedra minimamente afiados lá da pré-história, é um exemplo de tecnologia, né? Que surge inclusive de uma necessidade de aperfeiçoamento do próprio condicionante do nosso corpo, né? E aí está a ideia de criação, aí está a ideia de criatividade. Eu tenho um impasse, eu tenho um problema, como eu vou solucioná-lo, tá? Biologicamente, ah, vamos fazer esse exercício imaginário agora, tá? Esse sujeito lá da pré-história, que está vivendo num contexto de dominação de grandes esferas, então você não tem uma compreensão sobre o porquê que as coisas existem, porquê que as coisas acontecem, você não tem uma dominação sobre a natureza, né? Você luta contra a natureza, você disputa espaço com animais ferozes. Se eu for dar uma dentada, uma mordida num tigre, muito provavelmente a força da minha mandíbula e a potência de corte, o potencial de corte do meu dente vai ser muitas vezes inferior a que se um tigre fosse me dar uma dentada, fosse me dar uma mordida, né? Se eu fosse rasgar a pele de um bisão com as minhas unhas, né, seria um processo um tanto quanto difícil, né? Porque por mais grotesca que essa minha unha possa parecer e por mais forte que ela possa parecer, não vai se comparar à afiação, por exemplo, da garra de algum outro animal. Então, biologicamente, nós temos algumas limitações. Só que para isso, nós desenvolvemos um intelecto que nos possibilita criar e resolver, solucionar esses problemas a partir de tecnologias, a partir de técnicas, né? Então, eu desenvolvo os micrólitos, essas pequenas ferramentas rudimentares. Meu dente não é tão afiado quanto o dente de um felino. As minhas unhas não são tão fortes assim para rasgar, por exemplo, o couro de um bisão. Mas eu sou capaz de criar um objeto de uma forma intencional para solucionar um problema que é justamente um problema que impacta na minha sobrevivência, na sobrevivência do meu grupo. Então a criatividade, ela está relacionada, certo, à solução de problemas. E a tecnologia, a produção, o resultado desses artefatos, né? O que se torna importante aqui é o seguinte: a nossa capacidade, certo, de não só utilizar esse instrumento, porque alguns outros animais também utilizam instrumentos para facilitar e possibilitar a vida, né? Mas isso não pode ser visto como um pensamento criativo, nem como uma dinâmica tecnológica, né? Como um objeto tecnológico, a vareta que o macaco usa para, por exemplo, pegar uma fruta, porque ele não passa adiante essa informação. Essa informação ela não é repassada. E é justamente esse repasse de informação que possibilita o acúmulo de conhecimento. Porque eu conheço isso, eu tenho esse desenvolvimento tecnológico, eu sou capaz de criar isso neste momento. Só que essa outra geração, ela já não vai nascer, certo? No mesmo patamar que essa. Porque essa daqui já desenvolveu aspectos técnicos criativos. E essa daqui passou para essa. Então essa daqui já vai despontar num outro nível, certo? E ela vai continuar desenvolvendo. Ela vai rearticular essas informações. Ela vai aperfeiçoar esse instrumental. O aperfeiçoamento de um instrumental, o desenvolvimento de um instrumental é justamente um processo criativo, tá? Então, é esse o caminho que eu espero que vocês compreendam, tá? A criatividade como ação de criar, como fato de criar, de uma maneira intencional. Eu crio algo. A criatividade sempre vai resultar em uma criação. Ela precisa resultar em uma criação, tá? Por isso que essa ideia do uso não me parece tão criativa assim, né? Então, a criatividade sempre precisa resultar em uma criação. Geralmente essa criação
é uma forma tecnológica, é alguma tecnologia, né? Ou seja, algum artefato de mediação entre o sujeito e o mundo. A vareta faz uma mediação entre o sujeito e o mundo, que visa facilitar e possibilitar a vida. Ou então um artefato artístico, que aqui, obviamente, no contexto da pré-história, ainda não tinha essa independência, ainda não estava separado desse contexto da produção de uma vida social, tá? Esse distanciamento ele vai se dar, sobretudo, lá no Renascimento. E aí esse objeto ele ganha uma independência e ele começa a se distanciar de ter uma utilidade, né? De ter um compromisso prático. É interessante a gente fazer essa observação, porque muito do que hoje se tem como uma noção artística não era essa noção de arte, de contemplação que se tinha quando esses objetos, quando esses artefatos eles foram produzidos, né? Então são artefatos que têm uma dimensão artística, mas uma dimensão tecnológica nesse sentido funcional, né? Seja uma função religiosa, por aí vai, tá? Então, etimologicamente, essa é a noção de criatividade que nós temos, tá? Se nós pegamos uma definição de dicionário, você tem uma ideia muito semelhante, né? Então, essa capacidade de criar, essa qualidade do que é criativo, aquele que cria, aquele que inventa, até mesmo uma aproximação com a noção de Deus, de divindade. E essa concepção, né, de divindade, essa noção de essencialista, ela está muito enraizada até hoje, né? Por mais que nós tenhamos tanto acesso à informação, dentro do senso comum, isso está ainda muito presente. Primeiro, porque pouco se considera a criatividade como ciência. Assim como o ramo das artes, às vezes pouco é visto como um campo científico, como esse campo em que se produz conhecimento, em que se desenvolve um trabalho essencialmente científico, né? Então você delega isso a, uma possessão, a esse sujeito que ele é iluminado por algo, né? Seja a iluminação das musas da antiguidade, né? Aquela noção ali dos principais referentes, certo? Das linguagens artísticas. Seja uma noção que talvez para mim é a mais presente hoje, que é essa ideia quase de uma possessão mesmo, né? Se a gente pega, e que vem do período medieval, tá? Essa criatividade como dom, né? Alguém te deu isso. Quem te deu isso? Uma divindade. Deus que te deu isso, tá? Então essa ideia da criatividade como sendo um dom. Tem um texto que eu particularmente gosto muito, que são Confissões, do Santo Agostinho, né? Acho que ele é bem importante como um texto para se pensar a arte durante o período medieval, e eu sempre retomo ele quando eu estou falando sobre estética, história da arte, enfim. E nesse excerto eu posso trazer uma próxima aula em outro momento também, tá? Ele vai comentar sobre como que esse artista, no seu ato de criação, é como se a sua mão ela fosse conduzida por essa força divina. Então, no momento de criação, é como se Deus se aproximasse do artista. Como consequência, o resultado desse trabalho só pode ser uma forma de aproximar as pessoas de Deus também. Isso tem a ver com uma noção de beleza, que é o alicerce da noção de arte durante o período medieval. Então, é belo aquilo que se aproxima de Deus, aquilo que nos aproxima de Deus, mas também é uma noção que faz com que nós pensamos sobre esse entendimento do dom, da criatividade, né? Então, durante o fazer, durante o processo criativo, é como se esse sujeito ele fosse então possuído por essa força divina que guiaria a sua mão, tá? Na produção de algo, na elaboração de algo, tá? Muita gente ainda reproduz essa ideia, né? Muitos artistas ainda reproduzem essa ideia. Claro, não acredito que todo o processo criativo ele é 100% consciente. Não acho que seja, assim como não acho que a grande maioria das nossas ações, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, seja 100% consciente também, né? Então não é algo exclusivo ali do processo criativo. Mas muitos artistas ainda mantêm essa noção de que ele entra quase em um transe, num estado de psíquico, né? Sendo que isso é trabalho, né? Isso é trabalho.
Quanto mais você exercitar, melhor vai ser. Tá? Essa noção da criatividade como um dom, ela começa a mudar a partir ali da segunda metade do século XX, mas como eu disse, ainda se tem uma certa dificuldade. Querendo ou não, é um campo relativamente jovem nas ciências. Né? Ciência, de uma maneira geral, não é tão antiga assim. Né? Entre os pilares de produção de sentido sobre a vida, o último é justamente a ciência. Né? O último pilar foi justamente a ciência. Né? Então você pega lá primeiro um ato estético, depois um ato religioso, mitológico, depois um filosófico, por último um ato científico. De segunda metade do século XX, ainda mais recente. Né? Quando ela começa a ser estudada, quando ela começa a ser analisada, isso a partir de diferentes perspectivas, quando nós teremos as primeiras teorias, né, da criatividade sendo organizadas, sendo estruturadas, sendo sistematizadas, e que nós iremos ver nas nossas próximas aulas algumas dessas possibilidades, até mesmo porque a ideia hoje aqui é estabelecermos uma introdução sobre o tema da criatividade. Né? Mas, apesar de diferentes, né, apesar de cada perspectiva trazer uma versão única, existem ali algumas regularidades que vão estar presentes na grande maioria dessas teorias ou nessas versões, né? Que é a ideia da criatividade como sendo essa capacidade de estabelecer conexões, novas formas de relacionar os fenômenos. Tá? Então, o que existe em comum dessas teorias, por mais que elas sejam múltiplas, né, um desses aspectos é justamente esse: a criatividade como essa capacidade de estabelecer conexões. Então, não é uma forma de pensamento que vai operar por exclusão, mas por associação, por hibridismo, por imbricamento. Tá? Isso nos remete à necessidade de uma formação de repertório. Porque se o seu repertório é pobre, como consequência, a tua capacidade de organizar e sistematizar informações também é pobre, também é limitada. Né? Então, vamos fazer só um exercício imaginário. Se você conhece somente duas cores, então vou colocar aqui o azul e o vermelho. Quantas possibilidades de você criar uma composição se você só conhece azul e vermelho? Então, você pode criar uma composição só em azul, uma composição só em vermelho. Você pode criar uma composição em vermelho e azul, certo? Você pode criar uma composição de roxo, porque você pode misturar as cores. Você pode criar uma composição de roxo e azul e de roxo e vermelho. Então, se você conhece essas duas cores, não chega, acho que a 10 possibilidades, né? O professor é de arte, não trabalha com matemática. Mas não chega a 10 possibilidades de articulação, né? Então, o seu repertório é pobre. Você não consegue conectar mais informações do que isso. O que eu sempre digo para os meus alunos? Amplia repertório, porque é a partir dessa ampliação de repertório que eu vou conseguir reelaborar essas informações. E quanto mais eu conhecer, melhor vai ser esse processo e mais fácil vai ser esse processo de reelaboração. Se eu só conheço duas cores, eu só vou conseguir fazer uma composição pensando na articulação dessas duas cores. Tá? Claro, isso aqui é um exemplo hipotético, é quase um exemplo de laboratório. Tá? Mas isso precisa dizer muito sobre a postura que nós temos até diante da vida. Tá? Eu sempre acho muito pobre, por exemplo, pessoas que escutam um único estilo musical. Claro, nós podemos ter os nossos gostos particulares, né? Eu também tenho o meu gosto particular. Mas é muito pobre você pensar que num contexto tão amplo de culturas, e hoje é tão fácil você ter acesso, né? Com os aplicativos de streaming você tem, por exemplo, acesso a músicas do mundo inteiro. Não só daquilo que está sendo produzido hoje na atualidade, mas de produções que remetem a muitos outros contextos, né? Então, tanta coisa já foi feita, tanta coisa, e você vai escutar somente uma, né? O teu repertório é pobre, a tua informação cultural é pobre. O que você vai ser capaz de responder também vai ser pobre. E eu sinto em dizer que é isso, vai ser limitado, tá? Vai ser limitado.
Não tem como você ser criativo sendo uma pessoa que não se abre para diferentes manifestações culturais, para uma pessoa que não gosta de cultura, né? As tuas respostas serão limitadas, assim como você se constitui como um sujeito culturalmente limitado, tá? Então, se você quer ser criativo, você precisa experimentar. Você precisa ter essa abertura cultural. Você não pode comer só arroz e feijão todos os dias, porque se você come somente arroz e feijão, você só vai conhecer arroz e feijão. Você não pode ouvir só a música que você gosta. Você não pode ver somente o filme que você gosta, tá? Você precisa ter essa abertura. Inclusive, nessa noção de um preconceito, no sentido pleno da palavra, né? De fazer um julgamento prévio sobre algo. Se você faz esse julgamento prévio sobre algo, isso já te impede de acessar as informações sobre aquilo, de buscar informações sobre aquilo, né? Por isso, e eu retomo e eu friso muito, né, a importância de se dar valor às disciplinas históricas, como essa, tá? Porque daí você amplia repertório, você amplia seu conhecimento, suas informações sobre as coisas que existem no mundo, tá? Então, dê valor nas disciplinas de caráter histórico também. Preciso ter uma compreensão sobre aquilo que já foi feito, para eu poder estabelecer conexões, estabelecer novas formas de relacionar fenômenos. Não por oposição, não como uma dicotomia, certo? Mas a partir dessa articulação, desses hibridismos. É isso que vai me levar ao desenvolvimento de um raciocínio criativo, tá? O que é um raciocínio criativo? É uma forma de pensar criativa, que vai lidar diretamente com a imaginação simbólica. O que é essa imaginação simbólica? Essa capacidade nossa, certo? Eu gosto muito da palavra imaginação também, porque essa ideia de uma imagem em ação, dessa construção de uma imageria, né, que me remete às minhas bases, aos meus fundamentos, né? Isso funciona para tudo. Isso funciona para tudo. Se eu falo a palavra casa, por exemplo, nesse momento para vocês, o que vem na mente de vocês? Isso é imaginação simbólica. Isso é a criação de um símbolo. Vocês criaram um símbolo para esse referente, que se chama casa. E qual é esse símbolo? Muito provavelmente é aquela casinha com triângulozinho quadradinho embaixo, né? Olha a quantidade, certo, de possibilidades da gente imaginar casa. Mas a gente imaginou essa casa, tá? Porque o nosso imaginário, ele está estruturado, e aí a necessidade de pensarmos novamente a cultura, tá? O nosso imaginário, ele está estruturado a partir dessa circulação de sentidos da cultura. Então, se eu penso que algo só pode ser definido de uma única forma, eu não tenho repertório imagético. Eu não tenho, melhor, eu não tenho repertório imaginativo, tá? Eu não consigo conceber outras formas. E é muito importante a gente conceber outras formas. Então, pensar mesmo. E se essa aula fosse uma outra aula? E se eu pegasse um outro caminho para ir para casa, para voltar para casa, para ir para o trabalho, certo? E se eu tivesse uma vida diferente? E se eu pudesse fazer tal coisa? E se? Esse e se é extremamente potente. É ele que traz aquela ideia de possível e impossível, de provável e improvável para a criatividade. Porque eu começo a pensar, e se fosse de uma outra forma? E se isso existisse ou não existisse? Tá? O que é que eu faria? Esse e se está justamente nessa lógica do pensamento divergente. Não é um pensamento convergente. O pensamento convergente, ele busca aquela melhor resposta estruturada socialmente, certo? O que é uma casa? Isso. O que é ser um professor? Isso. O que é ser um homem? Isso. O que é ser uma mulher? Isso. O que é ser um artista? Isso.
O pensamento divergente não. O pensamento divergente não está preocupado com essa melhor resposta que seria logicamente aceita. O pensamento divergente está nesse lugar, nesse caminho de pensar diferente. E esse pensar diferente como um potencial de transformação. Criatividade é potencial de transformação. Transformação é pensar que nós podemos criar novas formas de viver, certo? Eu vou encerrar nossa aula de hoje, justamente com essa ideia sobre pensamento divergente, tá? Deixando um convite para que nós nos encontremos na próxima semana, para podermos dar continuidade nesse nosso percurso. Agradeço imensamente por você ter ficado aqui me ouvindo, pensando, refletindo ao longo desses 50 minutos. Eu sei que não é fácil destinar uma parte do tempo, né, da semana, das atividades, mas é fundamental que nós possamos ter essa rotina, porque já estamos saindo na frente quando construímos um lugar de estudo, de experimentação, de pensamento, de reflexão na nossa rotina. Um grande beijo, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.